Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, como você pode ver aqui, os resultados ainda estão atualizando, né? Mas 99% das urnas já foram apuradas. E para mim não tem surpresa aqui entre Lula e Bolsonaro. A surpresa na verdade está aqui entre Simone Tebet e Ciro Gomes, né? Mas às 22h35, que é esse momento que eu estou fazendo esse vídeo, 2 de 10 de 2022, o Lula quase levou as eleições do primeiro turno, faltou muito pouco. O que faltou para o Lula foi justamente nós, né, que preferimos não votar. Como você pode ver aqui, brancos e nulos somaram 5.420.000 votos. E isso fez a diferença. Se essas pessoas tivessem, por exemplo, votado no Lula, a vitória teria sido no primeiro turno, né? Ele teria chegado aí a 61 milhões e teria levado. Você vê que a situação do Bolsonaro foi tão ruim que ele teve 43%, né? Vamos lá, Lula 48,3% com 56.688.000 nesse horário que eu estou fazendo o vídeo, e Jair Bolsonaro 43% com 50.903.000, quase 51 milhões. Diferença aí de 5 milhões de um para o outro, mais de 5 milhões, é 5 milhões e meio. Por que isso aconteceu, meus irmãos? É simples, a gente falou aqui o tempo todo e eu fiz um vídeo mais cedo, né, detalhando. A culpa disso ter acontecido é do próprio povo que apoia o Bolsonaro. Acredito que se essas pessoas tivessem gastado menos tempo tacando pedra em quem falava a verdade, perseguindo, chamando de esquerdista, nova esquerda, etc, etc, tivesse gastado essa energia cobrando o próprio governo, que político tem que ser cobrado, o Bolsonaro não estaria numa situação tão difícil. Porque é muito mais fácil, falando matematicamente aqui, meus irmãos, é muito mais fácil o Lula atingir os votos que é necessário do que o Bolsonaro dar essa virada toda. Claro que é possível, né? É preciso uma conscientização aí de todas as pessoas. Aqui é meu ruim e meu pior, né? Duas ferramentas do sistema, mas a ferramenta mais letal, a ferramenta mais agressiva, sem dúvida nenhuma, é a esquerda. Não tem o que falar, é só você ver a proposta dos dois. Enquanto o Bolsonaro quer privatizar tudo, né? Desvaloriza a nossa moeda propositalmente, como eu já falei no outro vídeo. Tantas coisas absurdas que aconteceu nesse governo, como manter o preço da gasolina nas alturas, ele podendo mexer, aí não, eu não posso mexer, manteve desse jeito, as pessoas literalmente se arrebentando, porque subiu o combustível, sobe tudo, e acabou gerando isso aqui mesmo para ele, porque o cara passa quase 4 anos, 3 anos e meio, dizendo que não podia mexer porque eu não posso mexer, e de fato não mexeu, mas conseguiu baixar o preço subsidiando, armou uma bomba relógio, né? Literalmente isso, uma bomba relógio econômica, que vai explodir. Ele está subsidiando. E quando ele parar de subsidiar, o que é que vai acontecer? Principalmente se essa treta lá entre aqueles dois países continuarem. Gasolina a 11, a talvez até a 15 reais. Porque foi assim em outra treta que teve, que eu também não vou citar aqui, que os economistas já disseram, se fosse cobrado PPI do Brasil naquela época, lembra que o país do Tio Sam invadiu outro, que disse que tinha lá um tipo de arma e tal, lembra disso? Eu não posso ir mais além disso. Mas esse outro país disse isso e invadiu aquele outro, né? E nessa invasão o barril de petróleo subiu tanto que nós teríamos lembrança hoje de ter pago aí na faixa de R$25 o litro do combustível naquela época, que a nossa moeda era um pouco mais valorizada. Então não se cobra PPI de um país que tem combustível. Se cobrasse, como o próprio Bolsonaro falou, como o próprio Eduardo Bolsonaro falou na época, que ainda não tinham se vendido, que se fizesse uma média ponderada e cobrasse apenas o que fosse importado, né? O que precisasse trazer de fora para cá. O cara traiu todas essas pautas, fez isso. Em cima da campanha, baixou o preço, como eu citei, e acabou gerando o quê? Uma revolta nas pessoas. Além de várias pautas conservadoras, por exemplo, né? O Bolsonaro, vocês devem lembrar daquelas imagens dele com aquele livrinho, né? Da escola, ensinando aquelas ideologias aos nossos filhos. Nossos filhos vão para a escola para aprender português, matemática, e tinha tudo aquilo. E a ideia era se criar no Brasil leis que proibisse aquilo ali, né? A chamada escola sem partido. O que é que o Bolsonaro faz? Usa aquilo como bandeira e depois abandona. Então todas essas coisas foram sendo somadas, meus irmãos. E o maior erro dele foi esquecer o homem mais simples. Por exemplo, quando eu digo aqui a vocês, família, compartilhe os vídeos, aí você vai e manda para outra pessoa que deve ter um conhecimento, né? Uma forma de ver o mundo parecida com a sua, mesmo que ainda não tenha despertado. Mas é nesse momento que todos nós esquecemos do homem mais comum. Hoje mesmo eu falava com um pedreiro, e eu fui votar, né? Votei tudo nulo. Eu faço parte aqui, acho que a maioria de vocês também, desses aqui, ó. 5.423.000, né? Eu faço parte desses votos aqui. A gente votou nulo. Votos que foram essenciais para Lula, né? Se tivéssemos votado nele, ele teria sido eleito. Graças a Deus que muitos preferiram
não fazer essa bobagem. Mas aí eu conversando com o pedreiro, ele disse, olha, eu votei no Lula. E eu perguntei a ele por quê, né? Por que o senhor votou no Lula? Pedreiro, um homem trabalhador, um homem de bem, cuida da família dele. Tem uma família comprida, inclusive, que ele sustenta com seu trabalho. E ele explicando, né, que na época que o governo Lula era presidente, ele disse que conseguia trabalhar e com o dinheiro que ele recebia das obras, ele comprava terrenos baratos e construía as casas próprias dele. Construía aquelas casinhas simples, popular, vendia, ganhava algum dinheiro e conseguia ter um conforto a mais. Ele disse que isso acabou com esse governo. O que ele recebe mal dá para alimentar a própria família, nas palavras dele. Então como é que você vai explicar, meus irmãos, a uma pessoa assim simples, fazer ela entender que o que o Lula fez naquela época foi endividar o país? Você tem que falar de forma simples. Então quando eu comecei a falar, olha, irmão, o que ele fez foi como se o senhor fosse na venda, né? E ao invés de arranjar uma maneira de suprir a sua necessidade que é de mês, que o senhor precisa gastar com a sua família de mês, o senhor foi na venda e fez uma conta, pagando o juro por semana. Eu disse, oxê, diga, foi isso que ele fez. Ele pegou dívida de um banco para pagar outro banco pelo um valor maior de juro que era cobrado por mês. É como se o senhor devesse R$100 de juro por mês e ele foi lá, pegou o valor que precisava para cobrir essa dívida, pagando agora não mais R$100 de juro por mês, pagando agora R$150. Então ele é doido. Eu digo, foi o que ele fez. Mas você vê, família, que embora você explique, né, a pessoa mais simples, ela só quer saber de que assim como tá, não dá. E eu tenho certeza que ele ficou pensando que eu era bolsonarista, e eu não sou. Inclusive nem votei nele, votei nulo. Uma maioria de vocês também, provavelmente também fez. E eu tenho certeza que boa parte dos bolsonaristas vão dizer, a culpa é de vocês. Se você souber fazer conta, meu irmão, é só você fazer aqui, ó. Se somasse todos esses votos brancos e nulos aqui, ó, no Bolsonaro, ele teria chegado aí a 56 milhões. Ainda assim ficaria atrás do Lula. Então não venha culpar quem votou nulo pela não vitória do Bolsonaro. O que você tem que fazer é se culpar. Porque, repito, se vocês tivessem cobrado, se vocês tivessem atacado o presidente, como vocês atacam quem mostra a realidade, ele hoje não teria sofrido essa derrota, porque para mim é uma coisa internacional, meus irmãos. Você vê essas outras matérias aqui, ó. Imprensa internacional cita chance de vitória de Lula em primeiro turno e temor a reação, né? Vamos abrir aqui essa matéria. E temor a reação de Bolsonaro à eventual derrota. O segundo turno vai ser dia 30, né, família? Vitória de Lula no primeiro turno é factível, avalia Marco, ó. Tá vendo? Todo mundo aqui, a imprensa, ó. Linda festa da democracia brasileira, comenta vitória de Lula em Berlim, ó. Eleitores brasileiros da Nova Zelândia dão vitória a Lula. Então a imprensa toda tá a favor aqui do molusco. Pra mim, isso aqui serve como um termômetro, né? Quando você vê uma mídia que você sabe que é mentirosa, é manipuladora, propaga os maiores absurdos que a gente já viu na história, coisas de profecias apocalípticas mesmo, quando você vê todos eles com tanto gosto em falar do Lula, você vê esses artistas como a Anitta divulgando o Lula e apoiando o Lula, você já sabe, meu irmão, que esse é o pior lado. Não é questão agora, né, de ser bolsonarista ou não. Agora é questão de você ver o que cada um representa, meu irmão. O que cada um vai fazer de lei. Lembrando que eu acho que tanto quem é de esquerda como quem é de direita, meio e etc., isso só serve pro gado brigar. A maioria desses lados concorda que o que os ministros atuais do STF, essa configuração atual, têm feito, não é nem de longe satisfatório, não é nem de longe o desejável. Acho que a maioria concorda com isso, ok? Quem foi que botou a maioria desses ministros? Foi gente de esquerda, foi o PT. Pois bem, você quer que eles coloquem mais gente ainda? Eu creio que não. Eu creio que a maioria de vocês não quer que isso aconteça, ok? Mas é o que vai acontecer se Lula for eleito. Durante o mandato dele, do próximo presidente, a pessoa vai poder indicar mais 2 ministros. Imagine Lula, meu irmão, indicando mais 2 pessoas com os traços de Alexandre de Moraes. Só por aí você já tem noção, meu irmão, do que é que vem pela frente. Nós temos que trabalhar para que isso não aconteça. A Simone Tebet, né, para mim foi a surpresa aqui, ficou na frente do Ciro Gomes. Ela teve 4.905.000 votos, somando 4,2. E Ciro Gomes, foi uma surpresa mesmo, perdeu feio até no Ceará, para Lula e Bolsonaro, teve 3,1%, o que soma 3.587.000. Por que as pessoas têm essa rejeição tão grande pelo Ciro? Como eu disse, família, basta perguntar a qualquer cearense, a família Gomes
O que é que ela é lá? É um bando de coroné. E por mais que o Ciro faça aquele papel de tentar, né, passar esse papel de homem culto, inteligente, de fato ele é inteligente, mas ele é destemperado. Ele tem na essência dele esse coronelismo. E as pessoas sabem disso. Toda vez que ele teve uma oportunidade nos governos que se passaram, FHC, Lula, ele não apresentou um bom trabalho. Isso é fato. E é por isso mesmo que as pessoas estão vendo isso, não são mais tão idiotas. E aí a Simone Tebet, né, para surpresa de todos, passou ele. E esse apoio deles dois, né, vai ser disputado agora às tapas, literalmente, por tanto Lula como Bolsonaro, porque é 4,2, 3,1. E se você soma esses votos, principalmente se você comparar aqui, né, se você fizer a conta, que tem mais 5 milhões, né, você vê que os votos nulos e brancos venceram a Simone Tebet e o Ciro Gomes, né, ficaram na frente em terceiro lugar aqui, o nosso partido, o voto nulo. Pra você ver como é que tá, né, os candidatos. Aqui o restante é de se esperar, né, ver a Soraya, o cara do Novo. Isso também me deixa feliz, família, porque esse cara do Novo só fala em privatizar. Privatiza, virou até meme, né? O negócio dele é privatizar. Então levou aqui uma surra até da Soraya, né? Da La Maria do Bairro. Levou uma surra. Então você vê que as pessoas estão faturadas já com isso aí. O padre Kelmo, né, vem logo em seguida. Isso aqui era de se esperar. Esses outros a gente nem viu, né? Nem sabe quem é esse povo. Nem noite de festa beba a gente vê esse pessoal. Então, meus irmãos, próximos vídeos a gente vai tentar aí alertar mais pessoas. Eu gostaria de saber o que é que você achou disso aqui, né, de tudo isso aqui que aconteceu. Deixa aí tua opinião, meus irmãos, e como é que você vê o futuro do Brasil, que agora já está decidido, né? Segundo turno, dia 30, entre essas duas peças aqui, Lula e Bolsonaro, meus irmãos. Seja um ou outro, e principalmente se for o Lula, meu irmão, a gente tem que estar pronto para fazer muito protesto aí e tentar alertar o povo, o que vai ser muito difícil, viu? Porque ele já tem o planozinho certo aí para censurar as pessoas. Terrível a situação, meus irmãos. Estamos entre a cruz e a espada e agora a gente vai ter que sim que tomar uma posição e eu não vou me acovardar disso, né? Eu vou tentar fazer o máximo possível aqui para as pessoas entenderem agora qual é o resultado e o que é que a gente tem que fazer. Tá certo, meus irmãos? Então vamos lá. Deixa a tua opinião, compartilha o vídeo. A gente volta às 7h30 da manhã com mais um vídeo. Fui!